Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. Hoje está chovendo por aqui, mas eu creio que Deus tem chuva de bênção sobre a tua vida. Nossa mensagem de hoje é para você que considera que tem um relacionamento tímido com Deus. O tema da nossa mensagem é Amplie as suas fronteiras. Nosso texto de referência se encontra em Gênesis, capítulo 26, do versículo 19 ao versículo de número 22, que diz o seguinte: Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. O texto que nós estamos lendo fala da passagem de um homem chamado Isaque, um homem que teve muitas experiências de vida junto a seu pai. Isaque era aquele que, quando Deus falou com Abraão: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele no monte que eu te disser. Abraão levantou de madrugada, pegou seu filho, pegou 2 servos e foi rumo ao lugar que Deus tinha falado para ele. No caminho, Isaque virou para Abraão e falou: Pai, nós temos aqui o cutelo e temos a lenha. Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu para ele: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Aquela foi uma das experiências mais tremendas da vida de Isaque. Ele foi colocado em cima de um lugar para ser sacrificado, e quando ele estava a ponto de ser morto, o Senhor envia o seu anjo e grita no meio de uma moita: Abraão, Abraão! E ele falou: Eis-me aqui. E o Senhor virou para ele e falou: Não sacrifique o teu filho, eu sei que agora tu temes a mim. Quando Abraão olhou, tinha um cordeiro no meio da mata, e ele foi lá, pegou o cordeiro e sacrificou no lugar do seu filho. Isaque teve muitas experiências de vida, muitas histórias seu pai contou para ele. E eu creio que todas as vezes que ele passava por um momento difícil, ele lembrava das experiências do seu pai e ele tentava reproduzi-las. Nesse episódio que nós estamos falando não foi diferente. Houve uma grande fome sobre a terra. E eu creio que o pensamento de Isaque naquele momento é: eu vou fazer como meu pai fez quando houve uma fome no tempo dele. Eu vou para o Egito. Mas Deus vira para Isaque e fala: Isaque, não saia dessa terra, não vá para o Egito. Fique na terra que eu te disser. E Isaque foi para Gerar. Naquele momento, Isaque estava abrindo mão das experiências do seu pai, estava abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha ouvido, e ele decidiu ter a sua própria experiência com Deus. Deus está chamando você hoje, Deus está falando com você hoje, que você tem que ter as suas próprias experiências com o Senhor. Ouvir testemunhos é bom, contar histórias de outras pessoas é maravilhoso, mas quando nós temos o nosso próprio relacionamento com Deus, a nossa própria intimidade, nossas próprias experiências, o Senhor alarga as nossas fronteiras. Cada tempo é um tempo, cada experiência é uma experiência. Por mais semelhantes que as situações pareçam, Deus tem coisas diferentes para nos ensinar em cada uma delas. Quando ele permitiu que Abraão descesse ao Egito, ele tinha algumas lições, ele tinha algo para tratar na vida de Abraão naquele lugar. Quando ele disse para Isaque: Isaque, não desças ao Egito, mas fica na terra que eu te disser, ele tinha algumas coisas para ensinar para Isaque também. O que importa não é o lugar que nós estejamos, mas é a presença que nós carregamos conosco. A chave do alargamento das fronteiras está na obediência. Através da obediência, nós alcançamos lugares maiores, nós vamos adiante e fazemos coisas que nós nunca imaginamos fazer. Deus trabalhou na vida de Isaque porque ele foi obediente. Obedeça ao Senhor, mesmo que isso pareça não fazer muito sentido, mesmo que o que ele esteja pedindo seja contrário ao que todo mundo ao nosso redor esteja fazendo. Não se importe com isso, simplesmente obedeça, porque ele vai trabalhar para alargar nossas fronteiras. Alargar fronteiras não está voltado somente para coisas materiais. Alargar fronteiras é ampliar os nossos relacionamentos com Deus, elevar o nível dos nossos relacionamentos com Deus, aprofundar aquilo que estava raso.
Quando Isaac decidiu obedecer a Deus, as suas fronteiras foram alargadas em 3 níveis: família, negócios e relacionamento com Deus. Na sua família, ele recebeu proteção. Isaac, quando chegou naquela terra, ele teve medo, porque a sua mulher era muito bonita. E existia um costume entre os povos estranhos de que quando uma mulher bonita chegava junto de um homem, eles matavam aquele homem, matavam o marido da mulher para poder ficar com aquela mulher. Então, Isaac resolveu fazer o seguinte: eu vou falar que você é minha irmã, só assim ninguém vai me matar para poder ficar com você. Sendo que um belo dia, o rei Abimeleque olha da sua janela e ele vê Isaac e Rebeca se acariciando de uma forma diferente, que não pareciam irmãos. E ele mandou chamar Isaac e falou: o que tu fizeste, homem? Por que você falou que essa mulher era sua irmã, sendo ela sua esposa? Por que você fizeste isso conosco? Facilmente nós poderíamos pegar ela, trazer ela para dentro do palácio, fazer dela nossa mulher e traríamos a maldição de Deus sobre as nossas vidas. Não faças isso. E Abimeleque naquele momento pegou e deu uma ordem, dizendo que ninguém deveria tocar naquela mulher e ninguém deveria tocar naquela família, porque se alguém tocasse naquela família, seria morto. A proteção de Deus veio sobre a vida de Isaac, porque ele resolveu obedecer. Eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, que a proteção do Senhor está sobre a sua casa. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua família, nesse momento, está recebendo a cobertura de Deus, porque você está resolvendo abrigar no esconderijo do Altíssimo. E aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isaac, além da proteção de Deus, recebeu a proteção dos homens também. A tua família não vai ser tocada. Aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar vai ser guardado por Ele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Segunda dimensão do alargamento de fronteiras na vida de Isaac e seus negócios. Lá em Gênesis capítulo 26, verso 12, diz o seguinte: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A bênção do Senhor, ela acompanha, ela corre atrás daquelas pessoas que resolvem obedecer à sua voz. Quando José foi para o Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele estava na casa de Potifar. A palavra do Senhor diz que o Senhor estava com José. Quando ele foi caluniado pela esposa de Potifar e foi lançado na prisão, diz a palavra do Senhor que na prisão o Senhor estava com José. Quando José foi levantado governador do Egito e ele tomou decisões sobre muitas coisas importantes ali naquele lugar, diz a palavra do Senhor que o Senhor estava com José. O Senhor estava com Isaac, porque ele estava andando em obediência ao Senhor. E quando nós andamos em obediência, a bênção do Senhor ela nos acompanha em todas as áreas das nossas vidas, até mesmo nos nossos negócios, no nosso trabalho, naquilo que nós colocamos à nossa mão. O cenário ao redor de Isaac era o pior possível. Era um cenário de seca, era um cenário de fome, mas o Senhor deu inteligência, deu estratégia para Isaac, para que ele viesse canalizar água de outros lugares para a sua plantação, e ele colheu naquele mesmo ano sem medidas. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia de hoje, que o Senhor vai te dar estratégias, e ainda que aquilo que esteja ao teu redor esteja dizendo que não, o Senhor vai te fazer prosperar na terra da tua sequidão. O ambiente externo não altera o propósito de Deus na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, caminhe com foco no Senhor. Pedro foi chamado pelo Senhor para caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhou para o Senhor, ele não afundou. Quando ele começou a perceber, quando ele começou a olhar o vento que estava ao seu redor, ele começou a afundar. Não afunde. O Senhor está te chamando e Ele está dizendo para você que Ele tem bênção para a sua vida. Mas é necessário você colocar o teu foco no Senhor, porque Ele vai fazer o impossível. Ele vai te fazer prosperar na terra da improbabilidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceira e última dimensão do alargamento de fronteiras na vida de Isaac: o triunfo sobre a oposição. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os moradores daquela cidade não ficaram satisfeitos com a prosperidade de Isaac e resolveram lançar ele no vale, porque eles entendiam que no vale ele estaria impedido de crescer. O que eles não entendiam era que não era o lugar, era a presença que ele carregava dentro de si. Isaac foi para o vale, mas ele continuou trabalhando.
e ele resolveu cavar poços. E o primeiro poço que ele cavou, ele achou água. Só que os moradores daquela cidade, os pastores do Vale de Gerar, começaram a contender com Isaac dizendo: essa água é nossa, esse poço é meu. E Isaac foi mais adiante e deixou aquele poço para eles e deu o nome de Ezeque. Mais na frente, Isaac cavou outro poço e novamente eles requereram a posse daquele poço, dizendo que era deles. Isaac deu o nome daquele poço de Sitna, que quer dizer contenda, oposição. E ele foi mais adiante e deixou aquele poço para eles. Na terceira tentativa, Isaac cavou mais um poço, ele achou água. E nesse momento o inimigo entendeu que não adiantava lutar contra Isaac porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E Isaac deu o nome daquele poço de Reobote. E ele disse: agora o Senhor alargou as minhas fronteiras. Eu quero deixar um conselho para você. Quem sabe aonde quer chegar, quem sabe a bênção que tem preparado para si lá na frente, não gasta energia desnecessária com contendas pelo caminho. Cava mais um pouco. Eles queriam brigar com Isaac, mas Isaac estava de olho no futuro, estava de olho na bênção, estava de olho naquilo que tinha sido prometido para ele. E ele foi mais adiante, cavou mais um poço, até que o inimigo desistiu. Não brigue, não entre em contenda, não entre em discussão. O Senhor é quem peleja por você. A palavra do Senhor diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Se cale nesse dia de hoje e deixa o Senhor pelejar por você. Simplesmente cave. Cavar significa ir para o profundo, é buscar intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus, porque Ele vai pelejar as tuas pelejas e o inimigo no final vai ter que glorificar o nome do Senhor pela vitória que você recebeu. Deus quer alargar as suas fronteiras. Ele quer que você saia desse lugar de limitação que você vive e comece a viver coisas grandiosas da parte do Senhor. Isaac conhecia um Deus que o pai dele contava para ele. Mas no momento em que Deus falou para ele: não desças ao Egito, mas vai para a terra que eu te disser, Isaac tomou uma decisão. Eu quero conhecer esse Deus face a face. Jó passou por toda a tribulação na vida dele e no final da sua prova ele disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Deus está querendo aprofundar o relacionamento de vocês dois. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Viva o Reobote de Deus. Aprofunde as suas fronteiras. Abra as suas fronteiras. Deixe que o Senhor opere na sua vida por completo. Seja na sua família, nos seus negócios, nas suas lutas diárias. Entrega tudo para o Senhor, porque Ele quer te abençoar. Ele quer ser contigo, assim como Ele foi com Isaac. Não é só de bênção material que eu estou falando. Eu estou falando de crescimento espiritual. Eu estou falando de amadurecimento espiritual e intimidade com Deus. É essa fronteira que Deus quer alargar. E o resto que acontecer vai ser bênção, vai ser bônus do Senhor. Mas deixe que essas fronteiras sejam alargadas nesse dia de hoje e o Senhor possa operar plena e completamente na sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.